Quantos estão alegres na presença do Senhor aí? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz? Então tá bom. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com o seu coração nessa noite. E o Wesley falou que estava com saudade de ver eu pregar. Vamos então. Segunda de Reis. Você também é? Você também é? Segundo Reis, capítulo 8. Derreti todinho aqui agora. Tem aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Versículo 1. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre reconhecimento, gratidão e recompensa. Amém? Reconhecimento, gratidão e recompensa. Eu espero você encontrar o texto. Todos já acharam aí? É fácil, né? Segundo Reis, capítulo 8. Vamos ler juntos. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara: levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus e partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e por seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor, meu rei, aí está a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia que deixou a terra até agora. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Durante aquilo que nós vamos conversar a partir de agora, o lugar que eu quero chegar com você, e nós vamos chegar lá juntos, é esse texto do capítulo 8, de Deus restituindo a uma mulher aquilo que ela havia perdido. Mas essa história que envolve o capítulo 8 de 2 Reis, ela está sendo contada aqui, mas ela não começou aqui. Eu quero me transportar com você agora, não precisa abrir na Bíblia, eu vou contar e relatar a história para você, ao capítulo 4 do mesmo livro. Essa história que está sendo narrada no capítulo 8, ela começou no capítulo 4. Então vem comigo no capítulo 4 de 2 Reis. Havia um profeta naquela época que andava sobre as terras de Israel, que era o profeta de Israel, sucessor do maior profeta, ou da maior referência de profeta do Antigo Testamento, que era o profeta Elias. E Eliseu deitava água sobre os pés, sobre as mãos de Elias. Então Eliseu passou por muito tempo servindo o ministério do profeta Elias, e se tornou depois disso seu sucessor. Após o profeta Elias
ser levado aos céus num redemoinho, o profeta Elias não foi levado no céu numa carruagem de fogo. Tem desenho bíblico que até mostra a carruagem vindo buscar o profeta Elias. Elias não foi levado ao céu numa carruagem de fogo, ele foi levado ao céu num redemoinho. A carruagem de fogo veio para separar Elias de Eliseu, de tão apegado a Elias que Eliseu estava. Ele estava tão apegado a Elias, veja bem, porque Elias falou: se você me vê subindo, então a glória que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a minha vida, virá sobre a sua vida também. A partir desse momento, o profeta Elias não teve mais paz. Eliseu não soltava dele para nada. Ele falou: vai que eu me aparto dele 5 minutos, e ele vai e eu fico sem receber aquilo que é meu por promessa. Então, a carruagem de fogo veio, separou Elias de Eliseu. O redemoinho levou o profeta Elias ao céu, e começa ali o ministério do profeta Eliseu. E ele começa a operar muitos milagres, com a mesma graça, com a mesma unção e ainda mais, porque a Bíblia diz que a unção que estava sobre a vida de Eliseu era uma porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. Mas vamos entender, no capítulo 4, esse profeta, ele passa de vez em quando sobre a cidade de Sunem, e ele passa na rua da casa de uma mulher rica. Diga comigo, rica. No 3, 1, 2, 3, a mulher era, faz assim, ela era, oh irmão, rica, está sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. E essa mulher era rica, e ela percebia que aquele homem que passava de vez em quando na rua da casa dela era um profeta de Deus. Que aquele homem que passava na casa dela, a Bíblia vai dizer que ela disse assim: ele era um santo homem de Deus. E aquela mulher começa a observar os passos do profeta passando na cidade. Ela começa a acompanhar ele de longe, a maneira como ele fala, a maneira como ele anda, a maneira como ele se comporta. Não tem como ela tirar outra conclusão. De fato, ele é um homem de Deus. E ela decide fazer algo em favor daquele homem de Deus. Mas eu quero te dar uma visão aqui. Você sabe que eu não gosto muito de espiritualizar tudo, mas eu quero espiritualizar pelo menos agora. Entenda, o profeta Eliseu era um profeta de Deus. E o profeta de Deus, ele anda debaixo de uma unção de Deus. E onde o profeta de Deus entra, a unção profética entra junto com ele. Aonde o profeta de Deus pisa, a unção de Deus pisa junto com ele. Se o profeta entra, a unção entra. Se o profeta sai, a unção sai. Se o profeta pisa, a unção pisa. Se ele tira o pé, a unção também tira. Então percebe, aquela mulher saca uma oportunidade grandiosa na vida dela. Ela diz: eu vou convidar esse profeta para tomar um chá, para tomar um café, para comer um bolo na minha casa. E ela convida, e ele vem. Quando ele entra na sua casa, imagina a alegria daquela mulher. Entrou o profeta, e a unção que caminha junto com o profeta também entrou junto com ele. Vou abrir um parênteses para te dar um conselho aqui. Você quer ver sua casa mais abençoada? Leva um profeta de Deus para poder tomar um café lá. Leva um homem de Deus para poder ir tomar um chá lá. Deixa a igreja, eu estou falando de uma unção que caminha com o povo de Deus. Traz povo de Deus para mais perto de você. Quando você for fazer uma festa, traz o povo de Deus para participar dessa festa. Quando você for celebrar, traz o povo de Deus. Essa gente não anda sozinha. Essa gente não caminha sozinha. Tem pessoas que priorizam todo tipo de gente nas suas celebrações, nas suas comemorações, mas o povo de Deus é esquecido, meu irmão. Quando esse povo entra, a unção que anda com esse povo entra junto. Profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Onde você entrar, no local do seu trabalho, na sua escola, na faculdade, a unção que está sobre a sua vida vai entrar com você nesses lugares. E quem passar perto de você, não tem outra forma, não tem outro jeito, vai ser afetado por essa graça que Deus colocou sobre a sua vida. E assim aconteceu. O homem entrou na casa dela e ela ficou toda feliz. Quanto tempo demora uma visita dessa? Meia hora? 1 hora? 2 horas? Tudo bem, ok. Ele termina o café, olha para ela,
obrigado pelo café, estava muito bom, obrigado pelo bolo, obrigado pelo pão, estava tudo muito bom, mas agora eu preciso ir embora. E o profeta levanta e vai embora. Eu imagino aquela mulher, que dia será que ele volta aqui? Porque eu preciso desfrutar dessa graça de novo. E ela fica olhando no portão, estou só conjecturando aqui, tá? Esperando que dia será que ele vai passar. Passa alguns dias e vem o profeta descendo a rua da casa dela. Ela sai do portão e chama o profeta: profeta, vem aqui, vem comer um bolo na minha casa. E assim, o texto bíblico vai dizer que ela constrangia ele todas as vezes a ir comer bolo na casa dela. Só que aquela mulher, ela começou a não se contentar com essas visitações do profeta. Isso é muito pouco para mim. Eu estou cansada, porque a unção profética vem, entra na minha casa, toma um café comigo, come um bolo comigo, mas depois levanta e vai embora. E toda vez é assim: eu não quero mais assim, eu não quero mais isso. Como que eu faço para que essa unção passe mais tempo comigo? Como que eu faço para que esse profeta passe mais tempo comigo? Como que eu faço para essas visitas não se tornarem tão vagas, repentinas e tão rápidas assim? Ela tem uma ideia. E essa ideia inclui um projeto. Qual é o projeto? Ela deseja construir um quarto para o profeta na casa dela. E diz que esse quarto era no andar de cima. Ela é inteligente, porque ela sabe que com ele anda a presença de Deus. E no Salmo 91 diz que aquele que habita debaixo do esconderijo. Então ela quer que a unção esteja por cima, para que ela esteja amparada por baixo. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo, o desejo do coração dela é fazer uma casa para a unção ficar em cima, de maneira que ela e a sua família esteja guardada debaixo dessa unção. Ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher inteligente. O projeto está no coração dela, mas ela e o marido dela são um. E a mulher sábia não faz as coisas sem consultar o seu marido. Ela sentiu no coração: eu fiz porque eu senti no meu coração e nem falei com ele. Psiu, calma. Quando Deus colocar um projeto no seu coração, homem, não execute antes de você conversar com a sua esposa. E quando Deus colocar um projeto no seu coração, mulher, isso é só um parênteses aqui, viu? Não vá metendo os pés pelas mãos. Ora e conversa com seu marido, porque você e o seu cônjuge no Senhor são um só. Ela chama o marido dela e diz para o marido dela assim: meu amor, mulher sabe como agradar o marido. Esse que passa aqui todos os dias é um santo homem de Deus, e eu tenho um projeto no meu coração. Eu quero fazer um investimento na vida dele. Eu quero construir um quarto para ele. Eu vou colocar lá uma cama para ele deitar. Eu vou colocar uma mesa para ele estudar os pergaminhos, para ele ficar confortável. Eu vou colocar uma cadeira. Eu vou colocar um candeeiro para ele ter iluminação, para ele ser alguém que se sinta confortável lá dentro. Vamos colocar na época de hoje, eu vou colocar um ar-condicionado lá para ele ficar de boa. Vamos fazer o melhor que a gente pode e vamos fazer no andar de cima. Você concorda? Ele diz: tá bom, faremos. Seja feito conforme o desejo do seu coração. Chama o arquiteto, o engenheiro, chama o Bruno, que é engenheiro agora. Chama o pedreiro. Na Bíblia da versão King James fala assim: obra de pedreiro. Então nessa obra de pedreiro, ela constrói o quarto. Quem está comigo diga amém. Amém. Lindo, irmão. Passa massa corrida, reboca, pinta, forra com forro PVC, coloca lá bonitinho, um ar-condicionado, deixa tudo no jeito. E aí o dia que o profeta vem, ela sabe, agora ele vem e fica. Agora a unção não vem e vai embora. Agora a unção vem e tem lugar para ficar. Eu vou liberar uma palavra para você no seu espírito agora. Se você estiver na carne, você não vai conseguir entender. Mas crie nessa sua casa aí um ambiente espiritual onde a unção possa vir e permanecer. Pastor, eu vou na igreja, eu pulo, eu sapateio, eu falo em línguas, mas eu quando chego em casa,
Parece que a coisa ficou tudo do mesmo jeito, eu não sinto mais nada, aquela glória é momentânea, é só a glória do culto, a unção vem e vai. Se eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, o Espírito de Deus não quer visitar você, o Espírito Santo quer ficar dentro de você, o Espírito Santo não quer passar pela sua casa, o Espírito Santo quer morar dentro de você. O apóstolo Paulo disse isso, que nós somos um templo espiritual, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Quem pode entender isso nessa noite? E o desejo dela é cumprido. Eu vou fazer um lugar para que essa unção entre e fique. Amanhã, segunda-feira, eu profetizo que a unção que você está recebendo aqui não vai embora da sua vida. Você vai viver uma semana agora com desafios, com coisas para você lutar e vencer, batalhas para você enfrentar, mas a presença deve permanecer dentro de você, porque sem a presença você luta e perde, mas com a presença você luta e vence. Nós não vencemos por causa da nossa força do braço, nós vencemos por causa da presença. Quem está entendendo nessa noite o que eu estou falando? Lá vem ele. Quando ela chama, ele pensa que é só mais um chá, só mais um café, só mais um sanduíche natural com cenourinha ralada. Não, dessa vez, ela diz: venha ver o que eu preparei para você. E ela sobe as escadas junto com o profeta, e leva ele lá, e ele diz: nossa dona, que pensa, não precisava se incomodar, assim que a gente faz, né? Na cabeça, precisava sim, eu gostei. Que lindo, um quarto, olha, tem até uma mesinha para estudar. Eu imagino que nos primeiros 5 minutos, ele começou a observar tudo que aquela mulher tinha preparado, e ela diz: olha, eu vou deixar você e o seu servo à vontade, vou lá para minha casa, porque eu não quero ser um incômodo, eu quero servir vocês, se precisar de alguma coisa, é só bater lá embaixo, que eu estou lá embaixo, vocês estão aqui em cima, e eu estou lá embaixo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você está aqui em cima, e eu estou lá embaixo. Estou falando de coisas espirituais. Você não está vendo, mas acima de você tem uma presença. Não, você não está percebendo, mas acima de você tem uma presença. Isso é glorioso, isso é lindo, isso é forte, isso faz toda a diferença. Aí, eu disse que nós conversaríamos sobre reconhecimento, porque ela olhou para ele e disse: eu reconheço, ele é um santo homem de Deus. Diga reconhecimento. Agora nós vamos falar de gratidão. Ele chama o servo Geazi e diz assim: a mulher falou que qualquer coisa era para conversar com ela, desce lá fazendo favor e pergunta para ela o que nós podemos fazer para agradecer, para retribuir essa tamanha generosidade que ela fez por nós, porque ela gastou tijolo, cimento, areia, cascalho, móveis, tudo, ela desembolsou, foi um investimento. Você vai dizer assim: mas ela era rica, talvez isso nem fez falta. Mas Deus é um Deus em que não deixa as coisas ficarem esquecidas. Há um memorial de Deus, onde as obras não são esquecidas. Tudo que você faz pelo reino de Deus, está gravado no céu, e nenhuma borracha é capaz de apagar. O feito daquela mulher ficou registrado no coração de Deus, e muito mais ainda no coração do profeta. Ele diz: vai lá e vê o que ela precisa. Geazi vai lá e fala assim: dona, o profeta mandou vir aqui perguntar se a senhora precisa de alguma coisa, porque ele quer fazer alguma coisa para retribuir a senhora tudo que a senhora fez por nós. Ela diz bem assim: eu sou rica, eu não preciso de nada, eu não estou fazendo por ele pensando em receber alguma coisa em troca, eu não estou fazendo por causa de uma recompensa, eu estou fazendo porque eu amo essa presença, eu quero que ela esteja sobre a minha casa,
Só isso, só isso. A minha ação é despretensiosa. Eu não tenho intenção de receber nada em troca. Eu não faço as coisas pedindo nada em troca, porque Deus não é assim. Deus não é um Deus desse tipo de negociação. Deus, eu faço para o Senhor e agora o Senhor é obrigado a cumprir para mim. Para com isso. Deus não é obrigado a nada. Se o que você faz para Ele não for de coração, para Ele não faz diferença alguma. Percebe isso? Pode ficar tranquilo. Ele volta e diz: profeta, ela falou que está tudo certo, ela não precisa de nada. Aí o profeta teve outra ideia. Diga para ela que como profeta eu tenho acesso à sala do rei. Eu vou conversar com o rei para que ele designe soldados para poder cuidar da casa dela. Eu vou contratar uma equipe de segurança da parte do rei, porque naquele tempo o profeta ele tinha livre acesso ao trono real. Ele falava em nome do Senhor diante das autoridades. Ele era uma autoridade reconhecida na terra. Então eu vou conversar com o rei e vou liberar uma equipe de segurança para vigiar a casa dela. Vai lá e fala isso para ela. E Geazi bate na porta da mulher de novo e diz assim: olha, ele falou. Ela diz assim: minha casa, vou conjecturar aqui, tá? Tem cerca elétrica para todo lado, cadeado dessa grossura, alarme, trava elétrica, helicóptero voando aqui em cima todo dia. Eu sou rica. E diga para ele que se ele é amigo do rei, eu sou de dentro da casa do rei, eu conheço o rei, eu sou uma pessoa influente nessa cidade. Então, fala para ele sossegar o coração dele, porque eu não preciso de nada. Redobre a sua atenção agora, porque o profeta vai começar a andar de um lado para o outro dentro do quarto, pensando: o que eu vou fazer para recompensar essa mulher? O que eu vou fazer para abençoar essa mulher? O que eu vou fazer para retribuir essa mulher? Olhe para você aqui agora, com a sua disposição de servir o reino de Deus. Imagina Deus lá no céu pensando: o que eu vou fazer para abençoar a vida da Cida? O que eu vou fazer hoje para abençoar a vida da Andréia? O que eu vou fazer hoje para abençoar a vida da Daniele? O que eu vou fazer hoje para abençoar a vida da Janaína? O que eu vou fazer hoje para abençoar a vida do Luiz? Imagina Deus no céu pensando: o que eu vou fazer? Você já conseguiu imaginar isso? Geazi, investiga, faz alguma coisa. E Geazi volta de lá e fala assim: Senhor, eu percebi que tem carro do ano, tem cerca elétrica, tem segurança, tem dinheiro, tem jardim, tem tudo. Só tem uma coisa que eu não reparei nessa casa. Desde a hora que eu cheguei, é uma casa silenciosa, não tem brinquedos espalhados no meio da sala, não tem menino chorando, fazendo birra no chão, rolando para lá e para cá, não tem criança, ela não tem filho. Aí o profeta: já sei, manda chamar ela. E ela vai até o profeta. E quando ela chega, ele diz assim para ela: assim diz o Senhor, ano que vem, nesse mesmo tempo, você vai estar segurando nos seus braços o seu filho. Sabe o que ela diz? Ela pediu filho, sim ou não? Mas quem diz que Deus dá para você só aquilo que você pede? Posso ser profeta aqui? Deus vai te dar o que você pediu, mas Ele também pode te dar até o que você não pediu. E isso será para a glória dEle. Ela diz assim: não mintas para mim. Não minta. O que ela disse para o marido dela? Esse homem é um santo homem. Você acha que o homem de Deus mente? Ela diz para ele: não mintas para mim. Parênteses. Muitos falsos profetas se levantam nos dias de hoje, prometendo para as pessoas o que Deus não prometeu, liberando sobre os outros palavra que Deus não liberou. E não pense que naquela época era diferente. Eu vi profeta falar assim: vai viver, 3 dias morreu. E eu vi profeta falar bem assim: eu vejo a sepultura aberta e o caixão descendo, e Deus levanta e dá vida.
Então existem profetas e profetas. O que me faz imaginar que essa mulher diz para o profeta: não mintas para mim. Porque talvez, tá, eu estou dizendo talvez, outras pessoas já tinham atravessado no caminho daquela mulher. E você sabe que é muito bom para alguns profetas e conveniente profetizar para gente rica. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você quer ver esses lugares que tem esses profetas que dá chave de tudo que você pensar? Vai olhar os carros que estão estacionados lá na porta. Só gente rica. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de ouvir alguém que diga aquilo que elas querem ouvir. E os falsos profetas oportunistas da fé ajuntam essas pessoas e falam sobre elas aquilo que elas querem ouvir, e elas investem na vida deles. E talvez já tenha passado alguém no caminho daquela mulher e profetizado sobre a vida dela, e até então ela não tenha visto. Isso é só uma imaginação, tá? Quando eu estou imaginando, eu falo. Então ela diz: não minta para mim. Ela sabia do problema, ela sabia da dificuldade. O texto bíblico vai dar conta de que o problema não era ela, o problema era o marido dela. Que ela disse assim: o meu marido já está com a idade avançada, então não é eu que não posso ter filho, é meu marido que não pode. Só que quando Deus quer fazer, Ele toca em quem é alvo do milagre, mas se precisar pegar 2 ou 3 do lado para poder completar a bênção, Ele faz. Posso ouvir um amém? Fecha o olho um pouquinho aí. Obrigado porque o Senhor faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos, porque o Senhor é Deus, a tua vontade é soberana. Amém? Olha aqui para mim. Sabe o que aconteceu? 1 ano depois, 3 palavrinhas tocando no DVD, e a criança nasceu. Você pode dizer um glória a Deus, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre? De novo, eu quero que você dê um glória a Deus, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tem alguém aqui que tem palavra de Deus empenhada sobre a sua vida? Levanta a sua mão. Em nome de Jesus, toda a promessa que Deus fez vai se cumprir. Nada vai impedir quando Deus decide fazer algo na vida de uma pessoa. E agora Ele fica. E agora ele vem e tem lugar para ficar. O menino cresce. E um dia ele vai trabalhar com o pai. Lá na lavoura. Eu quero chegar no capítulo 8, tá? Eu não comecei a pregar ainda. Pera lá. O menino cresce, vai trabalhar com o pai na lavoura, e o sol quente, ele grita assim: ai, minha cabeça. E quando a criança está com o pai, a criança fala assim: ai, minha cabeça, o que o pai faz? Manda para a mãe. Pegou o menino e fala: leva para a mãe dele. Foi para casa, a mãe recepcionou o menino com uma dor muito forte de cabeça. E a Bíblia diz que ao meio-dia, o menino morreu nos braços dela. O que é esse menino, gente? É uma promessa que Deus fez. O que é esse menino? Ele veio para um propósito. Como assim agora morre? Como assim? Deus falou. Como que acontece isso? E algumas vezes nós ficamos diante de circunstâncias parecidas com essa. Quando o cenário que a gente está vivendo não combina com a palavra que Deus um dia disse que faria acontecer na nossa vida. E a gente entra em parafuso. Não foi isso que o Senhor falou. Não foi isso que o Senhor prometeu. Mas aquela mulher sabe o que ela fez. Aquela mulher sabe o que ela orou. Aquela mulher sabe o que ela agiu. Ela sabe onde os pés dela pisaram. E ela não vai precipitar para chorar antes de ouvir da boca do profeta aquilo que Deus tem para falar.
Se Deus não disse o que vai fazer, o que ainda não fez, ou diante de uma circunstância, Deus permaneceu em silêncio, e você não sabe o que fazer, não faça nada, espera até que uma segunda ordem de Deus seja dada. Não desespera precipitadamente, não desespera antes da hora. O Deus que te fez uma promessa está do céu olhando. Provérbios 15:3 diz que os olhos dele são como chama de fogo, estão passeando sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ela pega o menino, sobe a escadaria e coloca o menino na cama do profeta, tranca a porta, chama o marido e diz assim: manda um moço com a carruagem me levar até na casa do profeta. E ela não contou para o marido o que aconteceu. E o filho está morto, deitado em cima da cama do profeta. Aí o marido pergunta: mas você quer fazer o que lá? Não é sábado, não é lua nova, não tem festa, não tem sacrifício, você vai fazer o que? Ela disse assim: faz o que eu estou pedindo, traz um carro, eu preciso ver ele. Olha a frieza, a frieza externa, porque a gente só consegue ver o que está do lado, ninguém consegue entender o drama, o desespero e a dor que está no coração dessa mãe do lado de dentro. E talvez alguém está dizendo: mas está com o filho morto e está aí desse jeito, parecendo que não está acontecendo nada. Você não sabe o que está acontecendo no coração das pessoas. Por isso, não julgue precipitadamente a reação das pessoas, porque cada um reage de uma maneira diante das mais adversas situações. Ela não foi no médico, no legista, não saiu chorando para ninguém. Ela queria uma resposta de Deus, e ela foi atrás dessa resposta. Ela falou para o homem: não para, só dirige e deixa eu quietinho aqui. Eu só vou abrir a boca quando eu chegar lá. E quando ela, a carruagem vem chegando próxima da casa do profeta, o profeta está na frente, pede Geazi, que é o seu servo: corre lá, a mulher sunamita está vindo ali, vê o que foi. Geazi sai correndo e pergunta bem assim, do jeito que o profeta mandou: como vai a sua casa? Como vai o seu marido? Como vai o seu filho? E a mulher olha dentro dos olhos do servo Geazi e diz assim: está tudo bem. Assim, o filho morto dentro de casa, e ela levantou a cabeça, olhou nos olhos e disse: vai tudo bem. Porque vai tudo bem. Ela sabia para quem ela deveria derramar o seu coração, porque não adianta chorar a sua dor nos ouvidos de quem não pode fazer nada por você. Não adianta derramar a sua lástima, a sua dor, a sua crise diante de alguém que não tem a resposta que você precisa. Nós precisamos aprender a aceitar estar nesse lugar de total dependência de Deus. Às vezes na hora da dor a gente precisa de alguém para abraçar a gente bem forte e chorar junto. Mas tem momentos que você precisa engolir seco. Bebe um copo d'água para ajudar a descer. E diz: eu só vou chorar diante daquele que pode resolver e sabe o que eu estou passando. Quando ela chega diante do profeta, aí sim, ela diz: eu tenho perguntas para fazer. Com o coração desesperado, ela se joga nos pés dele e diz assim, em desespero. Você vai perceber no texto, lá no capítulo 4, que Geazi tenta puxar ela, porque ela estava gritando aos pés do profeta. Só que Eliseu falou bem assim: não tira ela daqui não, porque o coração dela está perturbado, e Deus encobriu de mim o que está acontecendo. Então Deus não me revelou o que ela tem. Tem uns profetas que quando você vai conversar com ele: ô fulano, aconteceu isso, isso. Daí ele fala para você bem assim: Deus já tinha me falado isso aí antes. Sabe os profetas que sabem tudo? Tudo que você fala para ele, fala assim: isso aí Deus já me mostrou. Isso aí semana passada eu já sabia. Estou falando de Eliseu, que está com a mulher gritando no pé dela, e Deus encobriu. Falou assim: não vou revelar para ele o que ela está passando. Porque Deus também respeita o ciclo natural das coisas.
Cuidado com esses profetas que vê tudo, que revela tudo, que sabe de tudo. Fique esperto. Em parte conhecemos. Quem está comigo na Bíblia? Quem é bom aí de Bíblia? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então ele não sabia o que estava acontecendo. Aí ela olha para ele depois de ter pranteado muito e diz assim: eu pedi filho para você? Quando eu paguei o pedreiro? Quando eu comprei o cimento? Quando eu comprei o tijolo, a areia, o cascalho? Quando eu comprei aquela cama, aquela mesa, aquele candeeiro, aquela cadeira? Eu não pedi nada em troca. Eu estava muito bem, obrigada, sem filho. Mas foi você que profetizou que eu teria um filho. Sabe o que o profeta diz para ela? Sabe o que o profeta diz para ela? Nada. Porque tem perguntas que não tem resposta. E algumas vezes nós ficamos diante de situações que nós não sabemos o que dizer. Quantas pessoas já me procuraram: pastor, estou passando por isso. E a gente tem uma palavra para dizer assim: vamos fazer isso, pá. Resolve assim, dá uma palavra de conhecimento, dá uma palavra de sabedoria. Só que a gente não pode ter a pretensão de achar que vai ter todas as respostas sempre. Aquele profeta não tinha o que dizer. Só disse para Geazi: toma aqui meu bordão, vai na frente, corre, encosta no menino. Geazi sai correndo desesperado, vai na frente, encosta o bordão. Sabe o que aconteceu? Nada. E o profeta estava numa situação embaraçosa, porque o plano que ele tinha não funcionou. Foi Deus que mandou ele colocar o bordão na mão de Geazi, sim ou não? Não. Porque tem gente que fica assim: ai, que Deus não mandou. Então, tem situações que Deus não vai mandar. Você tem que fazer alguma coisa na sua hora, enquanto não chega a hora de Deus. Vou falar de novo. Deus tem a hora dele para fazer, mas você não pode ficar parado enquanto não chega a hora dele. Porque enquanto não chega a hora dele, na minha hora eu preciso fazer alguma coisa. Ele tomou uma decisão: vai lá, encosta o bordão, vamos tentar desse jeito. Quando recebe a notícia que não está feito, que não aconteceu, que o menino não aconteceu nada, ele vai pessoalmente, ele chega no quarto. A Bíblia diz que ele deita sobre o menino. O corpo do rapaz, da criança, estava gelado. Enquanto ele estava deitado, boca com boca, mão com mão, nariz com nariz, o corpo do menino, aconteceu o que, gente? Quem lembra? Quem lembra o que aconteceu quando ele deitou sobre o menino? Não ressuscitou. A gente pensa que ele chegou lá, deitou e o menino, glória, vivi. Não. A Bíblia diz que ele deitou sobre o menino e o corpo do menino, que estava gelado, esquentou. Estava ruim quando estava gelado. E agora? Está resolvido? Não. Mas não está tão ruim como estava antes. Eu estou falando de coisa espiritual. Eu estou falando de gente que estava muito ruim, não está resolvida ainda, mas já não está tão ruim como estava. O que significa? Que só está melhorando. E a desesperança não pode tomar conta do meu coração, pensando: por que não está feito ainda? Calma, tudo tem o seu tempo. Estou falando de um profeta, irmão. Não é essas bocas de Facebook, de profeta de Pix, de Instagram, não. Eu estou falando de profeta que fala e Deus faz acontecer. Que depois que ele morreu, o osso do defunto bateu na sepultura e o defunto viveu. Até os ossos dele, depois de morto, fez milagre. Primeiro, mandou Geazi com o bordão, não funcionou. Segundo, deitou em cima do menino, não resolveu, mas melhorou. Aí a Bíblia diz que ele começa a andar de um lado para o outro dentro do quarto. E então ele decide tomar um segundo passo. Ele deita em cima do menino. Eu estou pregando de coisas espirituais aqui.
Depois que ele deita pela segunda vez sobre o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. E ele entregou o menino à mãe. Porque há um filho morto, mas não pode ser sepultado, porque ele é resultado de uma promessa. E as promessas de Deus não vai morrendo assim de qualquer jeito. E se morrer, ressuscita, porque não foi isso que Deus falou. Eu disse que ia falar sobre gratidão, reconhecimento. Quando aquela mulher abençoa aquele profeta, uma dívida foi contraída dele com ela. Ele sentiu. Você consegue perceber isso quando ele toma a decisão de fazer alguma coisa em troca por ela, para recompensar ela? Tinha uma dívida contraída ali. E essa dívida se chama gratidão. Quem foi que Deus usou para fazer alguma coisa boa na sua vida? Você precisa olhar para essa pessoa com gratidão. O profeta era grato a ela. O tempo passa e nós chegamos aqui no finalzinho para concluir. Quem está cansado, diga amém. Então eu vou pregar até as 10. Deus fala com o profeta algum tempo depois. Revela para ele, Augusto, que viria uma fome, e já estamos no capítulo 8. Viria uma fome de 7 anos sobre a terra. Todos que moravam ali seriam duramente assolados por essa fome. E o profeta se lembra de alguém que um dia investiu muito para poder abençoar a vida dele. E ele tem uma informação que pode livrar essa mulher desse caos que vai vir sobre aquela região. Então ele manda chamar ela, Fernanda, e diz para ela assim: olha, vão ter 7 anos de fome. Você é rica, você tem dinheiro, faz o seguinte, pega a sua família e vai embora daqui. Deus está poupando você do caos que vai acontecer nesse lugar. Está te avisando antecipadamente. Vai tirar umas férias, vai peregrinar, pega as suas poupanças, o dinheiro que eu sei que você tem e sai daqui. Psiu. Ela vai embora com a família dela, Bruno. 7 anos ela peregrinou na terra dos filisteus. Quanto tempo? Quanto tempo? 7 anos. E ao findar dos 7 anos, a fome cessou e ela vai voltar para aquele lugar. 7 anos depois, ela vai voltar para aquele lugar. E quando ela vai voltar, lá no palácio do rei, tem 2 pessoas, vem cá, conversando. A câmera pega aqui. Olha aqui para mim. Tem 2 pessoas sentadas conversando. Geazi, que é o servo do profeta, e o rei. Aí o rei fica curioso para conhecer, igual ontem nós ficamos aqui na vigília, para ouvir as histórias dos outros, saber da vida dos outros. Você quer cuidar da vida dos outros? Abre uma célula na sua casa, você vai cuidar de um monte de gente. Aí o rei pergunta para Geazi bem assim: você andou junto com o profeta Eliseu, né? Conta para mim aí as coisas que você viu, os milagres que ele fez. Vai contando aí que eu estou curioso para saber as coisas que o profeta Eliseu fez. Aí Geazi começa bem assim: então, rei, tinha uma mulher que ela não podia ter filho, e o profeta foi lá e profetizou na vida dela que ela ia ter um filho. Pois você acredita que em 1 ano ela estava segurando o filho na mão? E o rei: é mesmo? O que mais? Aí o guri cresceu, foi para o serviço trabalhar com o pai, a cabeça doeu, ele morreu. Aí a mulher veio até o profeta foi lá na casa dela, onde estava o menino morto. Você não acredita? O profeta deitou em cima do menino, o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. Ele fala: não acredito, ressuscitar um morto, meu Deus, esse profeta. Irmãos, eu quero que você entenda aqui comigo o que eu estou falando aqui.
enquanto eles estão falando dela, está contando o que aconteceu com ela. Na hora que eles estão conversando sobre ela e narrando o fato, na mesma hora ela entrou dentro do palácio. Não, você não está entendendo. Ela entrou na hora certa, no lugar certo. Coisa linda na vida da gente é você estar no lugar certo, na hora certa. Aí quando Geazi está falando assim, e o filho dela foi e ressuscitou, ele fala, você não acredita? Ali, tá vindo ali. Tá vendo aquela mulher que está vindo com um rapaz ali? Hein? É ela. Pois foi ela que o profeta ressuscitou o filho dela, bem na hora. Aí o rei levanta, pode sentar. Fica assim, não acredito, cara. Como que ela estava chegando aqui na mesma hora? 7 anos depois. Dona, ele estava falando de você e você chegou. Diga assim, coincidência. Agora dá uma risadinha assim. Coincidência. Psiu. Posso profetizar de novo? Na sua vida? Deus vai fazer você estar na hora certa, no lugar certo. Tem reuniões que estão para acontecer, mas Deus não deixou acontecer ainda porque você não chegou lá. Essa reunião só vai acontecer depois que você estiver lá. Tem cargo, vou profetizar. Tem cargo que está lá, a cadeira vazia até hoje. Ninguém sabe quem que vai sentar nela. Só que você não chegou lá ainda, por isso que ninguém sentou. Receba que é de graça. Olha aqui para mim. O que a senhora veio fazer aqui, dona? Eu vim aqui saber das minhas terras, né? Porque eu perdi tudo, fui embora, minhas coisas ficou aí como despojo. O rei falou bem assim, nós lemos aqui. Restitua para ela tudo que era dela. A casa, tudo que ela perdeu nesses 7 anos, se restitui. Durante esses 7 anos, a terra que ela plantava ficou infrutífera. Eu quero que você saca do tesouro real toda a renda que ela teria se ela estivesse aqui com a terra dela produzindo. Não, você não está entendendo não. Não foi isso que eu li. Que seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, a riqueza acumulada de 7 anos de produção da terra, desde o dia que ela foi embora até agora. Sabe aquele prejuízo que você pensa que teve? Fica de pé, eu estou doido aqui. Eu estou quieto, mas estou doido. Sabe aquele prejuízo que você pensa que teve? Sabe aquele tempo que você falou assim, que tempo perdido da minha vida? Parece que não aconteceu nada. Tem um memorial de Deus, onde as obras não são esquecidas. Um dia, aquela mulher se preocupou com a unção profética. Um dia, ela cuidou daquilo que era de Deus. Um dia, ela deu prioridade para aquilo que era de Deus. Um dia, ela plantou uma semente naquilo que era de Deus. Um dia, ela zelou daquilo que Deus amava. Lembra do que ela dizia? Eu não preciso de nada hoje. Mas e o amanhã? Ela não sabia. Lembra? Eu não preciso, mas e agora, 7 anos depois? Agora ela precisa. Talvez você pense, não, mas estou tranquilo, está de boa, estou vivendo uma vida até legal. Não estou precisando de nada não, está tudo certo. Só que o que você está fazendo para Deus agora, você não sabe do amanhã, do futuro. E Deus não deixa desamparado, porque a Bíblia diz que já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o que você não colher dessa semente está semeando, nesse tempo chamado hoje, seus filhos vão colher. Os filhos dos seus filhos vão colher. Eu não preciso de nada hoje,
Mas só que enquanto você está fazendo por aquilo que é de Deus hoje, Deus está cuidando do seu amanhã. Você não está entendendo o que eu estou falando? Você está fazendo hoje pelo Senhor, e Deus está cuidando do seu amanhã. Deus está cuidando daqui 7 anos. Deus está cuidando do parto, do filho que nem foi gerado ainda. Deus está cuidando da empresa que você nem abriu o CNPJ ainda. Deus já está cuidando do cargo que você vai ser colocado, que nem te chamaram ainda. Deus está cuidando da vaga que você vai passar no concurso, que nem abriu o edital do concurso ainda. É porque você não entende. A gente só vê agora, mas Deus não é Deus só de agora. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Ele fez no passado, Ele faz hoje e amanhã Ele faz de novo. Eu quero chamar você para nós orarmos agora. Eu quero dizer para você que nada que você faz pelo reino de Deus fica esquecido. Nada. Uma cadeira que você arrasta no reino de Deus não fica esquecido. Uma alma que você ganha no reino de Deus não fica esquecido. Uma oferta que você entrega no altar não fica esquecido. Aquela nota de R$10 que você colocou lá no ofertório não fica esquecida. Aquela ligação que você fez para alguém que está sumido da igreja não fica esquecido. Aquela aparência do mal que você fugiu dela para não pecar por amor a Deus não ficou esquecido. Aquele lucro que você deixou de ter no negócio que você sabia que era errado e que não glorificava a Deus, você falou: não vou ter esse lucro, não vou ter esse dinheiro, eu prefiro ter esse prejuízo do que desonrar a Deus. Eu quero dizer para você que isso também não ficou esquecido. Desde o dia que deixou a terra até agora. Irmão, eu te dou um conselho: faça como aquela mulher. Ame a presença, cuida da presença, desvia de tudo que te afasta da presença, porque se a presença for prioridade na sua vida, o dia que você necessitar de um socorro da parte de Deus, Ele não negará para você o seu favor. Vamos orar juntos nessa noite. Sobe para mim, calma, por gentileza. Você pode orar agora? Você consegue orar agora? Começa a orar para Deus, dizendo: Senhor, o meu amanhã eu desconheço. Eu não sei o que virá sobre esse mundo daqui 1 ano, daqui 7 anos. Você que tem filhos, eu quero que você ore pelos seus filhos. Você não sabe em que mundo os seus filhos vão ser criados no futuro. Quando o seu filho bebezinho tiver 13, 14 anos, como que vai estar esse mundo? Quando sua filha, que hoje é uma adolescente, uma jovenzinha de 12 anos, tiver 20, 25, um rapaz vai querer namorar ela. Você não sabe do futuro, mas você está cuidando do que é de Deus, e Deus está falando: no futuro eu cuido do que é seu. Você pode descansar o seu coração, que a semente de fidelidade que você tem plantado no reino de Deus, ela não fica esquecida. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, dizendo que o futuro da nossa vida está nas mãos do Senhor. E nós confiamos, Pai, que toda semente plantada nesse tempo, ao seu tempo trará a sua devida recompensa. Não porque nós fazemos algo para o Senhor pensando naquilo que vamos receber em troca, mas porque nós conhecemos a fidelidade do Senhor. Nós falamos sobre reconhecimento, nós falamos sobre gratidão, e agora nós estamos falando sobre recompensa. E sabemos que diante do Senhor há um memorial, onde as obras não são esquecidas. No dia que nós formos pesados na balança de Deus, não nos achem falta, Senhor. Olha para a fidelidade, olha para o tempo de fidelidade. Nós queremos estar, Senhor, pesados nas boas obras, pesados na misericórdia, pesados, Senhor.
Não permita, Pai, que nós sejamos vencidos pelas circunstâncias. Não permita que nós venhamos cair em descrédito. Não permita, Senhor, que a fé seja tirada do nosso coração por causa das circunstâncias, mas que nós possamos confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. A Tua palavra ao longo da história tem mostrado que o Senhor é um Deus que não perde o controle da situação. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo agora, mas amanhã entenderemos. Hoje nessa palavra tivemos a prova viva de que o agora pertence a nós, mas o futuro está nas mãos do Senhor. Unge esses olhos que não podem ver, Pai, que ainda estão cegos diante da circunstância. Essa pessoa, Pai, que está com o coração angustiado, o barulho do mar, o barulho da tempestade tem impedido esse meu irmão, essa minha irmã de ouvir a Tua voz e a direção que o Senhor quer dar. Mas eu te peço nessa hora, acalma a tempestade no coração desse homem, acalma a tempestade no coração dessa mulher, que ela possa ter descanso, que ela possa repousar no cuidado providencial do Senhor, sabendo que o Senhor faz todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. O apóstolo Paulo escreveu: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Obreiro, obreira, pastor, diácono, diaconisa, irmão, irmã, ministro de louvor, quero liberar sobre a tua vida nessa noite, que o seu trabalho não é vão no Senhor. Em nome de Jesus, olha aqui para mim. Coloca a mão assim no seu coração. Duas mulheres morreram no Novo Testamento, logo no começo em que a história da igreja é contada. Uma delas, Safira, mulher de Ananias. Ela veio com uma oferta mentirosa para ofertar diante de Deus, dizendo que era tanto, que ganhava tanto, mas estava dando tanto e não era aquilo. E Pedro disse: vocês estão enganando não só a si mesmo, mas vocês estão querendo mentir para o Espírito Santo. O marido dela veio na frente, trouxe uma oferta mentirosa, morreu, levaram o corpo. Quando ela chegou depois, o profeta, que era o profeta Pedro, o apóstolo Pedro, disse para ela bem assim: está vendo aqueles homens ali que estão entrando dentro do templo? Eles acabaram de levar o corpo do seu marido, e eles estão vindo buscar o seu. E ela, sabe o que aconteceu com Safira? Diga comigo assim: foi sepultada. Por quê? Porque ela era inútil demais para ficar viva. Está entendendo o que eu estou falando? Ela era inútil demais para ficar viva. Só que no capítulo 9, não sei se é 9, não vou te dar esse endereço com exatidão, mas ainda em Atos, morre outra mulher, Dorcas morreu. Aí os irmãos pegaram o corpo dela, levaram para o terraço, lá em cima, começaram a preparar o corpo dela. E ela era costureira e fazia vestidos e doava. Ela servia, ela ajudava todo mundo, era uma pessoa de bom coração. E as mulheres chorando em volta do corpo dela: olha esse vestido aqui que eu estou vestindo, foi ela que fez para mim. Como essa mulher era útil na obra de Deus, como essa mulher era misericordiosa, como essa mulher era piedosa. Aí mandam avisar Pedro que Dorcas morreu, e Pedro vem, manda todo mundo sair do quarto e ora, e Dorcas ressuscita. Por que que ela ressuscita? Porque ela era útil demais para ficar morta. Uma morreu e foi sepultada porque era inútil demais para ficar viva, e a outra morreu, mas ressuscitou porque era útil demais para ficar morta. Faz assim com as suas mãos. Diga assim: as minhas obras estão registradas nas minhas mãos.
Ah, pastor, quer dizer então que se a cigana vier, ela vai ler a sorte na minha mão e minhas obras? Não, não é nada disso. Um dia, Ercílio, Davi desejou construir um templo para o Senhor. O Senhor olhou para ele e falou bem assim: você não pode. Por quê? Tem sangue nas suas mãos. Ele disse: você não está vendo, mas o seu homicídio está registrado na sua mão. Obra. Jezabel matava os profetas, e quando ela morreu, a Bíblia diz que o corpo dela foi todo comido pelos cães. Só ficou a palma das mãos, porque as obras estavam registradas nas mãos. Olha aqui para mim. Jesus de Nazaré, coroa de espinho, cravo nas mãos e nos pés, lança no peito, chicotada nas costas, morreu, ressuscitou. Aí ele aparece para os discípulos, e Tomé fala bem: se eu não creio, se eu não ver. Aí quando Jesus aparece para Tomé, ele mostra o que? As mãos. Ele não tinha mais marca da coroa de espinho, ele não tinha mais marca da lança no peito, nem no cravo nos pés, mas as marcas das mãos estão até hoje no corpo dele. Por quê? Porque as suas obras estão escritas nas suas. Olha para as suas mãos aí, diga: as minhas mãos estão as minhas obras. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando Deus for fazer alguma coisa por você ou para você, que Ele possa olhar que as suas mãos estão cheias de boas obras e recompensar você segundo tudo aquilo que você tem produzido no reino de Deus para Ele. Deus é justo, amém? E Ele é galardoador. Deus, pastora Luciana pregou isso ontem aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu quero que você abrace 2 ou 3 pessoas aí agora para finalizar e diga assim: Deus tem uma recompensa para você.